E quando as coisas não dão certo? Quem nunca passou por isso, não é mesmo? É extremamente frustrante e decepcionante quando trabalhamos em algo, nos empenhamos, inserimos nosso tempo, recursos, energia e sonhos e o resultado fica bem distante do que imaginamos. É sobre esse assunto que iremos falar hoje. Sou Roberta Sari e esse é mais um Drops Emocionais. No ano de 2015, vou contar uma experiência pessoal aqui. Eu e minha família, obedecendo claramente a um chamado de Deus, iniciamos uma igreja. Após 2 anos de muita oração, jejum, de inúmeras confirmações, nos rendemos ao que sentíamos ser o direcionamento de Deus para aquele tempo. Meu esposo investiu muitos recursos financeiros e juntos, como família, investimos tempo, energia, sonhos e nos empenhamos para fazer o que sentíamos estar no nosso coração. Algumas pessoas vieram, mas dentre elas um casal em específico que contribuiu com o término da igreja quase um ano depois de aberta. Não quero entrar em detalhes para não sair muito do assunto, mas fato é que nos frustramos e nos decepcionamos profundamente com as pessoas, com o sistema religioso, com a instituição igreja. Quando fechamos a igreja, eu mal podia acreditar no que estava acontecendo, como Deus nos direcionou a fazer algo que em pouco tempo depois teria fim. Eu confesso que foi um dos momentos mais difíceis da minha fé cristã. Tudo ficou em xeque, as dúvidas me atormentavam dia e noite. Ouvimos errado? Estávamos em pecado? Fizemos algo errado? Eram as perguntas que eu mais fazia para Deus. E o silêncio imperava. Foram meses de silêncio onde Deus estava literalmente testando minha fé e confiança nele. Se Deus te pede para fazer algo e aparentemente não dá certo, como você reage? É realmente muito desafiador e confuso confiar em Deus quando o resultado não foi como esperávamos. Mas, como dizem os mais antigos, uma expressão antiga, aprove a Deus usar isso como estratégia para testar, amadurecer a nossa fé, também testar a obediência e a nossa fidelidade nele. Naquele tempo, precisamos continuar crendo que ele nos amava apesar do silêncio. Precisamos continuar sendo fiel apesar de ele não estar respondendo às nossas orações e nem ter correspondido aquilo que ele mesmo tinha colocado no nosso coração, as expectativas que foram geradas. Precisamos continuar amando Deus mesmo quando Ele não fez a nossa vontade ou o que entendíamos ser a vontade dele para a nossa vida. Precisamos continuar crendo que Ele existia e que sabia o que Ele estava fazendo. Quantas coisas eu tive que rever naquele tempo e como a minha fé foi esticada e amadurecida. Sabe, por muitos anos eu só acionava Deus nos momentos de desespero, como se fosse um botão de emergência. Eu não tinha um relacionamento com Ele, eu não abria o meu coração e muitas vezes não confiava em questões tão simples da minha vida. A partir de 2012, um lindo e doloroso e longo e libertador processo se iniciou na minha vida emocional. À medida em que eu fui sendo curada da falta da paternidade, através do amor de Deus Pai, eu passei a confiar nele. Mas desenvolvi uma fé infantil e imatura, onde eu acreditava que Deus faria tudo o que eu pedisse ou que eu entendesse estar dentro dos planos dele para a minha vida. Quando vivemos essa experiência da igreja, eu mal podia acreditar que algo que tinha sido um propósito tão correto, honesto e de abençoar tantas vidas não havia dado certo. Naquele tempo, eu já tinha publicado o meu primeiro livro. Eu ministrava em diversas igrejas. Eu não tinha entendido o direcionamento da igreja física local quando eu já atuava como palestrante, mas eu aceitei. Eu falei, ué, mas como que Deus dá uma coisa local física se Ele está me levando para longe? Eu não tinha entendido muito, mas aceitei. E dei a minha vida por aquele projeto. Inclusive, parei muito das minhas palestras e de coisas que eu estava fazendo mais fora. Para minha surpresa, como eu disse, as coisas não saíram como imaginei. Então, era muita frustração, porque eu pensava abrir mão de tanta coisa, eu não estou entendendo. E me recuperar dessa frustração e dessa perda foi algo que se estendeu por alguns anos, não foi do dia para a noite. Mas eu posso me lembrar de quando a palavra, o quanto, na verdade, a palavra de Deus me sustentou. A palavra era tão viva, ela nunca havia sido tão forte, como me consolou, como me fortaleceu. Eu podia sentir Deus vivo na palavra como nunca antes. Nela eu encontrei algumas respostas, outras ainda não vieram e talvez nunca venham.
mas eu lembro que uma canção em específico e alguns versículos marcaram a minha vida. Se você me permite, eu gostaria de compartilhar com você para que, quem sabe assim, se você estiver vivendo um momento difícil, onde as coisas não saíram como você imaginava, você possa ser sustentada e encorajada como eu fui. Eu vou deixar no link da descrição aqui essa canção, que foi uma canção que por muito tempo me ajudou. E vou compartilhar aqui com vocês os versículos. Lá em Isaías 55, versículos 8 e 9 diz assim: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Como esse versículo me sustentou naquele tempo, porque por mais que eu não entendesse, eu sei que os pensamentos de Deus e os caminhos dele estavam além daquilo que eu estava vivendo e aquilo ia contribuir de alguma forma dentro desse processo. Lá em Jeremias 29:11 também, que diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Foi um outro versículo que me sustentou muito. E Efésios 3:20, que diz: Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Como me apoiei nesses versículos e em tantos outros. Eu declarava para mim mesma várias vezes ao dia, até que a minha mente, o meu cérebro, acreditasse na verdade que estas palavras carregavam. A fé é isso, gente, crer quando você não está vendo, crer apesar de. Crer quando tudo diz não, e aí eu já lembro daquela canção também do Davi Sasser que diz: quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Um outro trecho vai dizer: sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Independente dos planos não terem saído como você imaginava, o que Deus diz sobre você não vai se frustrar. Enfim, nos momentos em que nada fizer sentido na sua vida, a única e melhor solução é continuar confiando em Deus. Confie que Ele tem um plano maior. Confie que Ele sabe o final da sua história. Confie que Ele tem os meios de trabalhar e de aperfeiçoar a sua fé e o seu caráter. Confie que este tempo que você está vivendo ou essa frustração pode ser o treinamento que Ele está usando para executar o propósito dele na sua vida, aperfeiçoar o propósito. Às vezes, o propósito é muito maior do que você pensa e do que você imagina, e você precisa também de uma capacitação maior, de uma habilidade maior. Sabe, eu me lembro da história que o meu pastor sempre conta nas ministrações dele, sobre uma formiga. Imagine a formiga, imagine nós, né? Quando nós observamos uma formiga, nós vemos ela paralisar, às vezes, diante de uma pedra. A gente tem a visão e o campo maior de que há outros caminhos abertos para ela passar. Mas a formiga, por ser muito pequenininha, às vezes ela não enxerga que ela pode simplesmente dar a volta naquela pedra e continuar o caminho dela. E algumas paralisam. Assim é Deus conosco. Somos essa formiga diante de Deus. E o nosso problema é essa pedra enorme, essa impossibilidade. Às vezes paralisamos, choramos diante dessa pedra, achando que não tem solução. Mas Deus que vê de cima, Ele enxerga o macro, Ele enxerga o todo, as possibilidades de todos os ângulos, de todos os caminhos. E Ele já viu o final da história, como se Ele falasse: dá a volta nessa pedra, nesse problema. E aí eu encerro aqui com Apocalipse 2:1, que diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então foque naquilo que é o final da história, né? Dê a volta nessa pedra, nesse problema, coloque essa frustração em Deus, perdoe as pessoas envolvidas nessa frustração, porque saiba que Deus vai fazer aquilo que é infinitamente maior do que você possa imaginar. Você vai viver o que os seus olhos não viram, o que os seus ouvidos não ouviram. Porque quando eu olho para a minha vida hoje e os caminhos que Deus me permitiu percorrer nessa jornada de trabalho, de profissão, de ministério, eu posso ver que o plano de Deus realmente era muito maior do que o meu. Que você seja encorajado através desse vídeo. Se você não é inscrita no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber os vídeos assim que for postado aqui. Curta, compartilhe para que essa mensagem chegue a pessoas de todos os lugares. Que Deus te abençoe e até o próximo Drops Emocionais.